Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e hoje o tema da nossa aula, o assunto que a gente vai trabalhar são os processos de industrialização brasileira e as desigualdades regionais, tá? A gente vai entender o porquê que essas desigualdades elas estão aí relacionadas, ou entrelaçadas ao processo de industrialização brasileira, que, como muitos sabem, ele foi um processo tardio aqui no Brasil. A industrialização, ela demorou para acontecer aqui e associado a isso a gente tem aí as desigualdades regionais. Mas ao longo da aula a gente vai compreender melhor como que isso aconteceu. Então vamos lá. O processo de industrialização brasileira é considerado tardio, como eu falei para vocês, quando comparado à industrialização dos países capitalistas centrais, ou ali dos países europeus, que foram os primeiros ali a se industrializar. O Brasil, ele demorou a ter um desenvolvimento industrial, porque os governos, aqui, eles estavam relacionados a pessoas que desenvolviam atividades agropecuárias exportadoras, sendo a preocupação desta parcela, destas pessoas, a de expandir a produção de café, de onde provinha a riqueza e o poder. Então, nesse primeiro momento, o Brasil ele não estava aí nesse processo de industrialização, demorou a acontecer, porque a preocupação das pessoas aqui era de que ele continuasse sendo um país agroexportador, que a indústria não, que a atividade econômica do café, ela continuasse movimentando a economia. Então, devido a isso, a não se preocuparem logo com essa questão da industrialização, que a industrialização aqui ela demorou a acontecer, mas em comparação aí aos outros países aí, capitalistas centrais. A industrialização ela só veio acontecer aqui no Brasil já no início de 1930, ou seja, em torno aí de 100 anos depois da Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra. Períodos do processo de industrialização no Brasil. Aqui nessa parte a gente vai dividir aí esse processo em primeiro, segundo, terceiro e quarto período, para vocês poderem compreender direitinho como que aconteceu aí a industrialização em cada um deles. Então agora a gente vai ver como que foi o primeiro período. Esse primeiro período de industrialização ocorreu lá em 1500 a 1808. Tá? Mas aí nessa parte aqui, nesse primeiro período, não se falava bem em indústria no país, tá? Porque o Brasil, ele era o quê? Ele era uma colônia portuguesa, colônia de Portugal. De certo modo, fazia-se restrição ao processo industrial e a produção existente na época era tradicional como o uso da mão de obra. O processo de industrialização só começou aí a se desenvolver a partir da segunda metade do século XX. Contudo, a motivação ocorreu ainda nos primeiros anos da década de 30, como eu falei anteriormente, momentos depois da crise de 29, já que muitos cafeicultores eles entraram aí na falência e levaram a produção de café ao declínio. Então, quando a gente fala nesse primeiro período, tá? Esse primeiro ele não tinha ainda industrialização, tá? Não estava acontecendo industrialização aqui ainda no país, Como vocês viram, a gente era uma colônia portuguesa, Ainda tinha muito trabalho braçal, ainda tinha muita preocupação com a mão de obra ali braçal, E aí só a partir ali teve a crise, de 1929, e aí a partir de 1930 que muitos aí agricultores e banqueiros, eles faliram, não tiveram como continuar investindo na produção de café, e aí é que começa a se pensar aí no processo de trazer indústrias para dentro do país. Mas, por enquanto, no primeiro período, isso ainda não era pensado, tá? Vamos compreender agora o segundo período. Voltando um pouquinho ainda, tá? A metrópole portuguesa, fazendo parte ainda do primeiro período, tá? Ela proibia o desenvolvimento da manufatura e da indústria, porque os produtos eles iriam concorrer com o comércio do reino, do reino de Portugal, e também por medo da colônia se tornar independente. Ou seja, aqui tinha um protecionismo aí, que as colônias, a colônia, na verdade, nós, o Brasil, tinha um certo medo de que a gente se tornasse independente de Portugal. Então, não tinha aí desenvolvimento de indústrias, era sempre ali aquela proteção, aquele medo ali, de concorrer com o comércio, de Portugal.
E aí, com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, né, o regente Dom João, ele tomou algumas medidas que favoreceram o desenvolvimento industrial, e entre essas medidas a gente tem a extinção da lei que proibia a instalação de indústrias e tecidos na colônia, né, ele extinguiu essa lei que proibia isso. Depois teve a liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas sem cobrança da taxa de importação. No entanto, como o mercado interno ele era muito pequeno, essas medidas elas não tiveram efeito inicialmente, tá? Mesmo que tenha tido aí, né, com a chegada do Dom Pedro, tenham tido algumas alterações aí em leis, né, isso não surgiu, não teve muito impacto, não teve muito efeito. Agora a gente vai aí conhecer o segundo período, tá? Nesse segundo período, né, ocorreu em 1808 a 1930, quando houve a implantação de algumas indústrias no país. Observe que aqui, nesse segundo período, já começaram a se instalar indústrias, tá? E elas deveriam seguir algumas regras, como o protecionismo econômico, que foi instaurado em 1828, determinava que todos os produtos vindos de fora do país, especialmente ali da Inglaterra, né, e de Portugal, especialmente a Inglaterra e Portugal, eles sofreriam um acréscimo de valor em 15% e 16%, respectivamente. Essa tarifa, ela dificultava a importação comercial e favorecia o desenvolvimento da indústria brasileira. Ou seja, para se importar produtos, seria cobrada aí uma taxa de 15% a 16%. Então, aqui, nesse segundo momento, mesmo havendo indústrias, tinha esse protecionismo para evitar a importação de produtos de outros países. A ideia é que o consumo fosse apenas dentro aí do Brasil, dentro do próprio país, tá? Mais tarde, em 1844, o valor da tarifa para os produtos importados aumentou para 60%. Nesse momento, foi criada a Lei Alves Branco, tá? Dessa forma, investir no setor industrial era algo interessante e bem visto pela classe burguesa do Brasil. Nesse mesmo momento, observou-se aí a queda, né, o declínio da principal atividade econômica do país, que era a produção de café, e ocorreram fortes investimentos na produção industrial, isto é, em maquinários, transportes e portos no Brasil, favorecendo assim o avanço da industrialização brasileira. As primeiras indústrias do país estavam ligadas à extração mineral, produção de calçados, tecidos e também de alimentos. O terceiro período, né, que é o primeiro governo do Getúlio Vargas, né, de 1930 a 1945, ele foi decisivo para a industrialização brasileira, não esqueçam disso, depois tem o exercitando. Com o governo Vargas, o Estado passa a investir e abrir empresas públicas. Ele privilegia a indústria pesada, ou seja, aquela que transforma matéria-prima e fabrica bens de grande porte. A gente pode ver aí, né, a indústria já sendo modificada, saindo ali daquela parte de tecidos e tal, para uma indústria mais pesada. O contexto exterior também ajudou, pois era complicado importar máquinas no momento em que os países europeus eles estavam se preparando para a guerra. Curiosamente, a Alemanha nazista tornou-se compradora do algodão brasileiro a fim de vestir os seus soldados. E aí, para instalar essa indústria pesada, foi preciso financiamento, né? E aí os Estados Unidos entrou, né, com esse financiamento. Assim foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional, em 41, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E este acordo ele se deu na época quando o Brasil ele foi lutar junto aos americanos na Segunda Guerra Mundial. Então, houve primeiro um acordo, né, para depois aí o Brasil ele entrar na guerra ao lado aí dos Estados Unidos. Outras indústrias de base do período são a Companhia do Vale do Rio Doce, né, para a extração de minério de ferro, a Fábrica Nacional de Motores. E em relação à mão de obra empregada nas fábricas, a gente observa nesse período o crescimento de operários vindo do Nordeste brasileiro. Então, a gente observa aqui também que teve o quê? Né, a migração ali de nordestinos, né, sendo atraídos para cá, para o Brasil, né, em busca de trabalho aí nas fábricas, né, já que a industrialização já começou a crescer muito aí dentro do país. E aí a gente tem aí também, né, a criação das Companhia Siderúrgica Nacional, em 1947,
Também temos a criação da Petrobras em 1953, né? Foram vários avanços aí no setor do transporte, abertura de ferrovias e rodovias e principalmente dessas grandes companhias, né? Dessas estatais aí do setor energético e também petroleiro do Brasil. Por último, temos o quarto período, né, do governo JK, com a chegada do presidente Juscelino Kubitschek à presidência, né, houve muito crescimento na indústria de bens intermediários. O JK ele privilegiou a indústria automobilística, né, que é a indústria de carros, em detrimento do transporte ferroviário e fabricação também de autopeças. Para isso, o JK ele abriu a economia brasileira ao capital estrangeiro, né, ele permitiu aí a abertura da economia para o estrangeiro. E aí verifica-se o incremento industrial automobilístico em São Paulo, né, em São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e em outros aí, outras cidades, né. A Constituição de Brasília, ela também garantiu o fomento da indústria nacional, pois era preciso muito material para levantar a nova capital. Então, o quarto período aí, né, principalmente, né, o governo do JK foi o que mais aí deu a abertura para o comércio estrangeiro, né, e que mais aí movimentou também a questão da industrialização. Começou ali com Vargas, mas JK é que deu mais abertura para o mercado estrangeiro. Temos também a ditadura militar e a indústria no Brasil, né, que tem relação, porque com o golpe lá de 64, teve uma instalação de uma ditadura militar de caráter autoritário e nacionalista no Brasil. Então, o Estado ele voltou a aparecer como um grande investidor, né, para realizar obras de grande porte, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica e a ponte de Rio-Niterói. E os gastos com esses empreendimentos, no entanto, aumentaram a dívida externa e provocaram uma inflação descontrolada no país. Então, ao mesmo tempo, né, que teve aí avanços na industrialização, né, nessa época da ditadura militar, que teve relação, né, aumentou muito a questão da dívida externa do país, né. Tivemos também a eleição de Collor Mello, né, os dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, eles significaram a implantação do neoliberalismo no Brasil, e aí dessa forma as estatais, elas começaram a ser privatizadas, a economia abriu ainda mais, né, o capital estrangeiro na maior parte dos setores, que começou lá com o JK, né, e os trabalhadores tiveram aí seus direitos sendo diminuídos. Acompanhando a tendência mundial, a atividade industrial no Brasil, ela começou aí a decrescer e despontar o setor de serviços, né, tendência que segue no século XXI. Agora, a gente vai lá para o nosso Exercitando, para saber se vocês conseguiram compreender. Vocês podem estar revendo essa aula depois novamente, se ficar alguma dúvida, tá? Mas lembrando que a gente teve, né, uma industrialização tardia aqui no Brasil, comparada aí aos outros países capitalistas. Tivemos ela dividida em momentos, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto momento. E temos a participação aí de alguns presidentes, né, como Getúlio Vargas, JK, temos o Fernando Henrique Cardoso, o Collor, né, que contribuíram muito, né, com as políticas dele para o processo aí de crescimento, né, da industrialização dentro do nosso país. Agora a gente vai, para ver se vocês conseguiram compreender, a gente vai fazer o nosso primeiro Exercitando. Então acompanhe aí comigo. O período comumente denominado de Anos Dourados marcou uma etapa da recente história brasileira associada ao desenvolvimentismo. Abertura de rodovias, expansão de rede elétrica, implantação da indústria automobilística, descentralização da capital e a atmosfera cultural marcada pelo surgimento da Bossa Nova. A que governo tal período está associado? Alternativa A, ao Juscelino Kubitschek. Alternativa B, João Goulart. Alternativa C, Getúlio Vargas. Ou alternativa D, Eurico Gaspar Dutra. Se você respondeu que a alternativa correta é a alternativa A, Juscelino Kubitschek, então você acertou, tá? Os anos dourados, eles estão relacionados aí ao governo do JK. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que para mais aulas como esta, é só acessar a nossa plataforma Eduque. E até a nossa próxima aula.